E que felicidade estarmos juntos com a Fórmula E 2021. A partir de agora você mergulha nas emoções da rodada 9. Imagens para você de Puebla do México, aproximadamente 130 quilômetros a sudoeste da capital, cidade do México. Lindíssima Puebla, patrimônio mundial da humanidade, hein? Recebendo pela primeira vez uma etapa da Fórmula E. Um final de semana recheado de emoções. Já tivemos a prova disputada no sábado com vitória do Brasil. E daqui a pouquinho vamos ter a rodada 9 que vai marcar o fechamento da passagem da categoria por Puebla do México. A gente vendo aí a chegada dos pilotos para irmos já nos ambientando, para você já ir conhecendo as feras que daqui a pouquinho vão estar em ação. Esse é o homem, vai largar na pole, Oliver Rowland. E são lindas imagens aéreas do circuito Miguel Abed. 50 graus é a temperatura na pista, 22 graus é a temperatura ambiente, 65% a umidade relativa do ar, a probabilidade de chuva muito pequena. Tivemos inclusive uma possibilidade maior, e a gente acompanhando nesse momento o que aconteceu de melhor na prova de número 8. A prova disputada ontem, tivemos o Oliver Rowland ficando e o Pascal Wehrlein assumindo a liderança. Vale a pena a gente conferir mais uma vez os melhores momentos dessa prova em que tivemos a vitória do Brasil. Rafa Lopes. Lucas Grassi largando em oitavo ali, ganha a posição do Rowland na largada. Fica na frente do companheiro de equipe dele, o René Rast, né, que depois conseguiu até avançar bastante. O Lucas, que é especialista nesse tipo de corrida, né? O piloto faz uma corrida mais cerebral, né? De boa recuperação, ganhando posições, poupando energia, e isso rendeu frutos na parte final da prova. E a gente vendo mais uma vez aí a largada do Pascal Wehrlein, como meteu o pé o alemão que largou na pole e foi embora. Que foi o grande dominador dessa corrida, né? O Wehrlein liderou do início ao fim, chegou a abrir vantagem de mais de 3 segundos ali no meio da prova, só que a equipe cometeu um erro muito primário, né? De não informar o jogo de pneus que o alemão usaria na corrida. Com isso ele acabou sendo desclassificado e a vitória ficou com o Lucas Grassi, que ultrapassou o Eduardo Mortara. Daqui a pouco a gente vai ver essa imagem na penúltima volta, uma ultrapassagem legal ali no fim daquele trecho de freada que a gente viu agora há pouco. Tivemos a colisão do Nick Cassidy logo no início da prova. E aí o Wehrlein assumiu a liderança, o Gunter ficou em segundo e em terceiro o Jake Dennis, né? Os dois carros da BMW Andretti ficam logo atrás. E aí com o reinício da prova, já com 6 voltas completadas, a gente vendo os ataques começando a acontecer. Lucas de Grassi ganhando posição, e aí ele começou a se destacar na prova. Ultrapassou o Alexander Sim, subiu para a 6ª posição. E aí o acidente entre os dois pilotos holandeses, né? O Robin Prins acertou o Nick de Vries, acabou punido depois, né? Líder e vice-líder do campeonato. E o Prins depois foi bastante humilde, foi lá pedir desculpas para o Nick de Vries, ficou tudo bem entre os dois pilotos da Holanda. Líder e vice-líder do campeonato não foram bem. Aliás, vão mais uma vez largar atrás dos holandeses, né? Esperava bem mais deles. O Prins vai largar apenas em 21º, o De Vries em 19º. Mas isso acontece muito na Fórmula E, é uma categoria muito equilibrada. Em uma corrida o piloto pode ser favorito, na corrida seguinte pode não dar nada certo para ele, né? Isso aconteceu com a Mercedes, aconteceu com a Jaguar nessa temporada, e aí o Sam Bird batendo ali na saída da curva 8, né? Onde tem o acionamento do modo ataque, no toque do piloto da Mahindra nele. Foi do Alex Lynn, que inclusive depois escapou de uma punição. A gente vai ver aí na câmera colocada dentro do capacete do Sam Bird o que ocorreu. Não teve culpa alguma, né? A saída ali desse modo ataque, que é o modo ataque mais lento da história da Fórmula E, demora quase 2,5 segundos para acionar. Ele acabou sendo vítima ali do toque, e aí foi quando os carros da BMW Andretti começaram a perder desempenho, e com isso o Mortara passou para segundo e o de Grassi para terceiro. Lá vai o de Grassi. É aí o momento que o Lucas de Grassi ultrapassou o Eduardo Mortara. Essa foi a ultrapassagem da prova. Aí ele assumiu a segunda colocação e depois, evidentemente, esperou para ver o que iria acontecer com o Pascal Wehrlein, que teve a infração confirmada e perdeu a primeira posição, e a vitória ficando com o Brasil. Terceira vitória do Lucas de Grassi no México. E a gente falava isso durante a transmissão, né? Que essa ultrapassagem do de Grassi sobre o Mortara poderia ser a ultrapassagem da vitória, porque naquele momento o Pascal Wehrlein já estava sob investigação
e foi exatamente o que aconteceu logo depois da bandeirada. A gente viu ali na cronometragem, né, o nome do Verlaine caindo para a última posição de uma vez por causa da desclassificação. E o Brasil voltando a vencer desde a temporada 2018-2019, que não acontecia. Regendo o hino e tudo, Lucas de Grassi. Fazia tempo que realmente o hino do Brasil não tocava na Fórmula E. Inclusive a última vitória havia sido do próprio Lucas de Grassi. 2018-2019 venceu no México, venceu também na Alemanha. E aí levantando o troféu, festa brasileira. Na primeira prova disputada do México ontem, muita emoção. E finalmente o Brasil voltando a vencer na Fórmula E. Desde 2019 no México, né, na cidade do México, o Lucas de Grassi não vencia, quebrando o jejum, e agora a esperança dele, né, é que essa vitória dê forças para ele voltar para a briga do campeonato. Um bom resultado na corrida desse domingo coloca de novo ele na briga. E aí na festa do pódio tivemos Lucas de Grassi em primeiro, René Racha em segundo, dobradinha da Audi, com o Eduardo Mortara fechando na terceira colocação o piloto da Venturi. E é claro, muita festa do Lucas de Grassi, essa festa aí foi longe, hein? Conhece muito bem a categoria, campeão em uma temporada o Lucas de Grassi, e merece realmente os nossos aplausos. A Audi que não vinha em um bom ano, e a gente espera aí que a partir de agora a coisa seja completamente diferente. Ganha um novo fôlego o Lucas de Grassi depois dessa vitória. Se tornando aí o dono do México, hein? 3 vitórias. É o rei do México, o Lucas de Grassi. 2 vitórias no Autódromo Hermanos Rodrigues, na pista montada no mesmo local onde a Fórmula 1 realiza seu grande prêmio todos os anos. E agora em Puebla, né? Um novo palco aí da Fórmula E no México. A gente lembra que nesse ano a corrida não foi realizada na cidade do México, porque o autódromo é palco nesse momento de um hospital de campanha para vítimas da Covid-19 que vai ser desmontado a partir desse mês. E vamos ouvir o que disse Lucas de Grassi após a vitória. Sem dúvida uma vitória muito especial, depois de tudo que a gente passou esse ano, então poder vencer aqui no México é fantástico. E poder retornar, né, a uma posição no campeonato que a gente possa, se a gente conseguir continuar com esse ritmo, brigar pelo título no final do ano. Esse era o esperado. A gente não desiste nunca. A gente teve um começo de campeonato difícil, mas continuamos trabalhando bastante para reverter essa situação, e hoje foi o resultado disso. Uma emoção muito grande, porque fazia quase 2 anos que eu não venci uma prova aqui na Fórmula E. A última tinha sido em Berlim, na temporada 5. Então, poder vencer aqui, depois do que aconteceu em Roma, sem dúvida muito especial. Uma pista muito difícil, porque você só pode... A pista é muito suja fora da linha que você consegue andar. Fora do traçado, ela é muito suja, então você não pode errar nada. Eu errei 2 vezes na corrida, quase passei muito perto do muro, mas no final o carro estava com uma performance boa e deu pra gente recuperar esse tempo. E foi sem dúvida uma corrida muito estratégica, a gente economizou bastante energia no começo e depois na hora certa atacou e fez as ultrapassagens certas. E queria agradecer a todo mundo que assistiu a Fórmula E. Muito obrigado pelo fanboost, muito obrigado por todo o seu apoio. Apesar de a gente ter tido um começo de campeonato difícil, a gente reverteu e conseguiu uma vitória para o Brasil, levantar a bandeira brasileira no lugar mais alto do pódio. Muito obrigado. Lucas de Grassi, com toda certeza, viu? Tomara que suas palavras sejam ouro, hein? Já diria minha avó, hein? E a partir de esta prova disputada em Puebla no sábado e também no domingo, que as coisas realmente possam melhorar para você. E aí você vê o Lucas de Grassi comentando, né, que sobre o bom início de campeonato, teve um início ruim de campeonato, ele e a Audi. Agora com essa vitória, né, e a dobradinha, né, foi o Lucas de Grassi em primeiro, René Racha em segundo.
é a esperança de que a marca alemã, que se despede da categoria no fim dessa temporada, consiga uma reação nessa fase final de campeonato. Ainda tem Nova York, Londres e Berlim, rodadas duplas nas 3 cidades. Oliver Roland, mais uma vez sendo mostrado, foi muito bem nos treinos. A gente está vendo aí também o francês Jean-Henrique Verne, o único bicampeão da categoria, vai sair em 4º lugar. E vamos conhecer nas feras, hein? Temos o Lucas de Graça também. E é claro, as explicações a Jaguar, que vai tentar aí se recuperar com o Sam Bird e também com o Mitch Evans. Vale a pena a gente observar aí todos os detalhes desta segunda prova. A expectativa também é de que o Sérgio Sete Câmara realize uma boa prova. Ontem não foi bem, o brasileiro teve muitos problemas, acabou sofrendo uma punição, largou em último lugar. E aí veio para uma prova de recuperação, mas ficou fora da zona de pontuação que engloba os 10 primeiros. Público presente em Puebla, máximo de 10 mil espectadores. E a gente vendo aí nesse momento o posicionamento no grid dos pilotos. Esse é o Nick Cassidy. Nick Cassidy acabou batendo logo no início da prova. Na curva 8 ali, né? No muro da curva 8, também um trecho bem complicado. Aliás, vale a pena ficar de olho na curva 8, que é onde há o acionamento do modo ataque. E o retorno à pista de quem aciona o modo ataque é muito complicado. A gente teve o Sam Bird ontem sendo vítima de um acidente totalmente involuntário com o Alex Lynn, né? Nem o Alex Lynn, nem o Sam Bird tiveram culpa ali, mas é uma volta muito complicada. Promessa de confusões ali nesse trecho da pista de Puebla. E a gente lembra, é um autódromo permanente, mas o conceito da Fórmula E é correr nos centros urbanos. Então, por isso que nesses autódromos permanentes eles adaptam esses muros aí em vários trechos da pista para tentar simular ali as condições de um circuito de rua. E no caso o asfalto do autódromo Miguel Abed está muito castigado, tem várias ondulações e até rachaduras em alguns trechos, ajuda ainda mais a simular o clima de rua. Sofreu uma punição, o Alex Lynn acabou perdendo a 2ª posição, vai largar em 6º. Fez uma boa superpole o Alex Lynn, mas acabou aí, em função dessa punição, perdendo 4 posições do grid. E a gente mostrou ali o pódio do Lucas de Graça, falou da corrida de ontem, mas chega a informação de que a Porsche apelou da desclassificação do Pascal Wehrlein na corrida de sábado, né, na vitória do Apex de sábado. Então vale a pena ficar ligado aí nos tribunais de apelação da FIA, porque a Porsche recorreu, mas como a gente disse, é um erro primário não informar o jogo de pneus em que o piloto está indo para a pista. Isso é obrigatório pelo regulamento da Fórmula E. Dificilmente a Porsche vai ter um sucesso nesse recurso, mas ela recorreu. Estamos vendo aí o Jake Dennis, que já venceu esse ano. Piloto que está em ascensão dentro da categoria, vai largar em 5º lugar da BMW Andretti. Seu companheiro de equipe, Maximilian Gunther, que foi bem na prova de ontem, vai largar apenas em 11º. Contagem regressiva para o início da prova, estando aí 8 minutos para a largada. E é claro, expectativa muito grande, você pode interagir conosco, Fórmula E no Sport TV, daqui a pouco o show vai começar. Lembrando que ainda vamos ter mais 3 rodadas duplas. Uma disputada nos Estados Unidos, outra na Inglaterra e a última em Berlim, na Alemanha. E a expectativa aí de que tenhamos essa reta final de temporada bem positiva para os pilotos brasileiros, para o Lucas de Graça e também para o Sérgio Sete Câmara. A disputa pelo campeonato completamente em aberto. O Robin Frins lidera com 62 pontos. O Antônio Félix da Costa, que vai sair lá atrás, hein? Atual campeão, é o 2º com 60. E aí temos o Nick De Vries em 3º com 59, com 58 o René Rast e Mitch Evans. Olha que campeonato equilibrado. E você vê, né? O Antônio Félix da Costa marcou 8 pontos na corrida de sábado. Está com 60 pontos, subiu para a 2ª posição, mas o Nick De Vries fez só 2 pontos. O Robin Frins nem pontuou na corrida de ontem. O René Rast com a 2ª posição e a melhor volta subiu para 58 pontos. Está na briga do campeonato também com o carro da Audi. E o Lucas de Graça está mais embaixo, está na 11ª posição do campeonato da Fórmula E com 39 pontos. Está apenas 23 pontos ali do líder da corrida. Dá para ainda tentar chegar nessa briga aí do campeonato. Um bom resultado na corrida de hoje, por exemplo, ele larga em 13º, mas a gente lembra que uma das características do Lucas de Graça é se recuperar bem ao longo da corrida. Foi o que aconteceu na corrida de ontem, ele largou em 8º e acabou ganhando a corrida, se colocou em 2º ali, próximo do Wehrlein, que acabou desclassificado. Então, vale a pena ficar de olho no desempenho do Lucas de Graça, um cara que consegue pensar muito bem a corrida, usar bem as baterias, usar bem a energia e tentar ali
consegue atacar nos momentos corretos, sempre chega no final da corrida com um pouquinho mais de energia do piloto que está na frente. Jean-Henrique Verne, esse é o único bicampeão da categoria. Repare só nos números, hein? 24 pódios, 12 pódios, 10 vitórias. 4 voltas mais rápidas, atualmente é o 9º no campeonato. Não vive um bom momento o Verne, mas nessa segunda parte do campeonato está querendo se recuperar o francês, sempre o nome forte. Eduardo Mortara, ontem acabou não resistindo à pressão dos 2 carros da Audi. Do Lucas de Graça também no René Rast. Mas está tendo um bom final de semana. Terminou em terceiro ontem na primeira prova e agora vai sair em terceiro nesta segunda prova. Fez uma boa corrida ontem, né? Ele chegou ali a ficar em segundo durante boa parte da prova, mas acabou gastando energia demais ali no miolo da corrida, né? Nos acionamentos do modo ataque, não fez uma gestão tão boa das baterias quanto os 2 pilotos da Audi e acabou sendo superado pelos 2 no fim. Acabou sendo premiado com pódio, elogiando bastante o trem de força da Mercedes, na Aventura equipe cliente da Mercedes. Mas é um dos pilotos aí que a gente tem que ficar de olho também nessa corrida, muito forte sempre, o Eduardo Mortara. A gente vendo aí mais uma vez o grid já perfilado. E esse é o pole, o Oliver Rowland, que vem realizando realmente um bom desempenho, mas na prova deixou a desejar. Teve muitos problemas, especialmente na largada, com problema na transmissão via rádio. Ontem ele não fez uma boa prova. Será que hoje a história vai ser diferente? Conversa com a gente um pouquinho, Sérgio Sete Câmara. Na minha opinião, porque tínhamos que pagar essas penalizações por motivos técnicos. A gente teve que mudar uma peça no carro, nos 2 carros da equipe. Então, o regulamento diz que tem que não só sair de último, eu qualifiquei em 9º, mas tive que sair de 24º, como também tem que fazer um drive-thru. Então é bem severo mesmo. E, bem, com tudo isso, chegamos em 15º, ritmo ali parecido com os ponteiros. Então, um saldo positivo. Quem sabe amanhã a gente pode fazer de novo um belo qualifying, que hoje não deixou de ser, eu fiquei em 9º, foi um bom qualifying, um bom ritmo de corrida, mas sem essas penalizações e voltar para casa com algum pontinho. This just feels like it's bubbling. Consiga entrar na zona de pontuação até para tentar um desempenho melhor, porque o dia foi duro nessa primeira prova. Seja bem-vindo à 9ª rodada da temporada. Estamos juntos, hashtag Fórmula E no Sport TV. Temos aqui a primeira participação aqui do Pedro, por exemplo, perguntando se esse circuito oval, esse oval de Mobília é utilizado na NASCAR México, sim. Também é utilizado pela categoria. Exatamente, no circuito oval, em que a categoria, né, de Stock Cars do México ocorre aí anualmente. Vamos lá, gente, hashtag Fórmula E no Sport TV. Daqui a pouquinho a gente vai ver o grid de largada e a expectativa de que temos uma ótima prova. René Rast e Ericsson na última fila. Depois temos Félix da Costa em 22º. Robin Frins está brigando pelo título do campeonato. Não foi bem, não. Vai ser em 21º. Oliver Turve em 20º. Nick De Vries em 19º. Os 2 compondo a 10ª fila. Depois temos Mitch Evans e Stoffel Van Dorn vindo na 9ª fila. Sair em 17º. Sérgio Sete Câmara vai ser em 16º. Ao lado dele o Sam Bird. Na 7ª fila vamos ter Sims e Lucas de Graça, ainda em 13º. Não fez uma boa classificação para essa prova o Lucas de Graça, não. Mas dele se espera tudo nessa categoria. Norman Nator vai sair em 12º e o Maximilian Gunter vai sair em 11º. E aí depois teremos os 10 primeiros sendo mostrados já no grid. André Lotterer vai largar em 10º. E aí vamos ter, largando na 9ª posição, o Tom Blomqvist, que apesar do nome é britânico. Depois vamos ter em 8º Nick Cassidy. Nick Cassidy bateu logo no início da primeira prova, mas se recuperou, fez uma boa classificação, vai sair em 8º, com o carro 37. Ao seu lado, um dos mais experientes da categoria, piloto da Nissan, suíço Sebastian Buemi. Em 6º, acabou perdendo posições o Alex Lin, foi o 2º na Superpole, mas vai sair em 6º em função aí de uma infração técnica. Em 5º vai largar piloto da BMW Andretti, Jake Dennis. Em 4º, francês da Tech Cheetah, Jean-Henrique Verne. Suíço Eduardo Mortara vai largar em 3º com o carro 48 da Venturi.
Em segundo, o alemão Pascal Wehrlein com a Porsche. E fechando o grid na primeira colocação pela Nissan, Oliver Rowland. Tudo pronto, já teremos a largada. E a expectativa muito grande em torno desta última prova sendo disputada no México. Ontem deu o Brasil. Será que o Brasil de novo vai realizar uma boa prova? E aí o Fanboost, né, onde você pode votar aí no piloto que ganha um acionamento extra, um modo ataque extra ao decorrer da prova. Vale sempre o pedido para votar nos brasileiros Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara. Ontem o Lucas de Graça, inclusive, foi um dos contemplados. E teve um acionamento decisivo ali na briga ali para chegar e ultrapassar o Eduardo Mortara na parte final da prova. Alô, alô, alô. Ainda me ouça, ainda me ouça. Alô, alô, opa. Ah, beleza, beleza. Valeu. Vamos para a largada. 45 minutos, mais uma volta. E aí está, vamos para o início da prova. Dessa vez o Oliver Rowland não teve problema não. Deixou a confusão para trás, Mortara e Wehrlein disputando a segunda posição. Mortara ultrapassando Pascal Wehrlein. Primeira curva é para a esquerda. Bem o suíço Eduardo Mortara ganhando uma posição, pulando para o segundo lugar. E aí vamos tendo as disputas mais atrás. Oliver Rowland é o primeiro. Mortara é o segundo, Pascal Wehrlein é o terceiro. E aí temos o Jake Dennis na quarta posição. E aí já temos a disputa por posição, a disputa por território logo nesse início. De Graça ali envolvido com o Norman Nato, um toque, tinham 3 carros lado a lado ali no meio do pelotão, muita confusão. De Graça nesse momento é o 15º, acabou perdendo 2 posições. Sérgio Sete Câmara é o 20º. Só o começo da prova. E o Verne agora cai para quinto, ultrapassado pelo Jake Dennis. Alex Lin é o 6º. E aí vamos tendo esse começo de prova. E o Oliver Rowland foi esperto, hein? Se ontem o problema com o rádio acabou comprometendo a largada, hoje ele foi esperto, foi embora. Numa categoria como a Fórmula E, que envolve muito gestão de energia, o trabalho muito ativo do engenheiro pelo rádio, né? Você ficar sem rádio é praticamente a morte na corrida, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Oliver Rowland. Ele perdeu ali, já na largada teve problemas e depois foi só caindo no pelotão sem o rádio, sem poder contar com o engenheiro. Hashtag Fórmula E no Sport TV, siga conosco. Na parcial aqui do Fanboost, Antônio Félix da Costa lidera, com Stoffel Vandoorne em segundo, Lucas de Graça em terceiro, Nick De Vries em quarto, Oliver Turvey em quinto e Jean-Henrique Verne em sexto. E aí já temos o ataque do Nick Cassidy para cima do Buemi para ganhar a 7ª posição. Muito rápido agora o suíço, outro que também não fez uma boa prova no sábado e está tentando buscar nessa corrida 2 em Puebla. Terá passagem o líder da prova, Oliver Rowland. Diferença de 1,1 para o Eduardo Mortara, que vem a aproximação do Pascal Wehrlein. Daqui a pouco deveremos ter briga pela segunda posição. Os dois andando praticamente no mesmo ritmo. O Buemi, campeão da categoria, né, que vivia uma péssima fase nessa temporada, sendo superado sistematicamente pelo Oliver Rowland. Foi superado novamente pelo companheiro de equipe, mas dessa vez pelo menos conseguiu largar ali entre os primeiros colocados. Vai tentando um ataque nesse início de corrida. E quando a nuvem negra chega, demora a passar, é impressionante, né? Tem que ventar muito, né? Quando o André Lotterer ganha a posição do Maximilian Günther, sobe para a 9ª colocação, as trocas de posição vão começando a acontecer. Só o começo de prova, Rowland vai embora, deixa a encrenca lá para o Mortara, que vem puxando esse segundo pelotão, com o Wehrlein em terceiro, o Jake Dennis já um pouco mais afastado. É a situação de momento, vem para completar mais uma volta o britânico Oliver Rowland. E agora já temos aí a autorização para o início da ativação do modo ataque. Lembrando que temos 2 ativações obrigatórias por piloto. Já vindo para cima, Lucas de Graça para ganhar a 14ª colocação, ultrapassando o Mitch Evans. Bela manobra sobre o Mitch Evans ali naquela freada forte. De Graça aí conseguindo avançar, né? Ele que perdeu 2 posições em relação à largada, vai tentando se recuperar nesse início de prova.
diferença cai para 1 segundo do Roland para o Mortara, do primeiro para o segundo colocado. E de 1,6 para o Verlaine, que vem muito próximo do Eduardo Mortara. Esses os 3 primeiros colocados. Celso Sete Câmara permanece em 20º. E o líder do campeonato, hein? Robin Frins, nesse momento aparecendo lá atrás em 22º. Já utilizando o primeiro modo ataque. E a gente falava, né, elogiava ontem a regularidade do Robin Frins nessa temporada. Ele que é o líder do campeonato, ainda sem vitória nesse ano. Esse fim de semana em Puebla, pro piloto holandês é para esquecer, né? O piloto da Virgin não conseguiu ter um bom desempenho em momento algum do fim de semana. E a rapaziada da Mahindra observando o desempenho do Alex Lin, que vem na 6ª posição. Tá com um carro bem ajustado aí para essa segunda corrida. Volta mais rápida de Eduardo Mortara. Bem o suíço, hein? Mas já superado pelo Sims. 1,27,400. Volta mais rápida da prova da Mahindra. A gente falava do Alex Lin, mas o Sims nesse momento vem em 11º. Ih, rapaz, já temos o toque, hein? Já temos o toque. Foi só falar da Mahindra que o pessoal aparece, hein? Sérgio Sete Câmara e Oliver Turvey ali se tocando, né? O Serginho fez uma tentativa de ultrapassagem um pouquinho mais ousada, acabou fazendo a curva no carro do Turvey e perdeu ali a carenagem da roda dianteira direita. Vê se os comissários não vão considerar o brasileiro culpado aí pelo incidente. Ele vem agora pela 19ª colocação e aí vamos aguardar o pronunciamento. Mais uma vez a gente vendo, depois da largada, como aí tem peça voando, é todo mundo brigando por um espaço. Aí ninguém é de ninguém. Sims, de Grassi e Mortara, né? O Sims deu no de Grassi, que por consequência acabou atingindo o Mortara ali naquela curva. E por sorte o carro do brasileiro acabou sendo pouco danificado. O Mortara é que sofreu mais um pouquinho. Desculpa, o Norman Nato é que acabou sofrendo mais um pouquinho. Era o outro carro da Aventura. E a gente vendo aí o que aconteceu do carro da Jaguar, do carro do Mitch Evans, que nesse momento vem pela 15ª posição. Mas o Sims ali foi direto no carro do Lucas de Grassi, né? Não poupou nem um pouquinho ali. Uma bela pancada que ele deu. Quando agora temos a manobra precisa de Nick De Vries para ganhar a 16ª colocação, ultrapassando o Norman Nato. Lembrando que apenas os 10 primeiros pontuam também nesta segunda prova do México. Mas ali na passagem, o Blomqvist vem na 13ª colocação. Tá aí o líder Oliver Roland, piloto da Nissan, já utilizando o modo ataque pela primeira vez. E aí vai voltar já numa outra situação, durando 4 minutos. O modo ataque, 35 kW de potência. Você vê o quanto o piloto perde para acionar o modo ataque. Perdeu 3 posições ali o Roland, saindo do traçado justamente para pegar o modo ataque. A perda estimada em mais de 2,5 segundos. Volta apenas na 4ª posição, agora com uma potência extra, né? E vai poder tentar a recuperação e recuperar as 3 posições perdidas. Temos um novo líder, Eduardo Mortara, é o primeiro. Com Pascal Verlaine em segundo, Jake Dennis sobe para terceiro, voltou em quarto, o Roland. Detalhe que eles fazem esse acionamento na curva 8 e o caminho para voltar demora bastante. O pessoal tem falado bastante. E aí os modos ataques restantes. Quando agora o Roland já vem possuído para cima do Jake Dennis para ganhar a 3ª posição. E agora Sérgio Sete Câmara sendo investigado por aquele toque no Oliver Turvey por causar uma colisão. Sete Câmara que vem pela 19ª colocação, de graça ao 13º. Enquanto estamos vendo aí o Stoffel Van Dorn, novamente sendo mostrado o Pascal Verlaine. Tentando escapar um pouquinho do Oliver Roland, que vem com aquele gás maior no trem de força, aqueles 35 kW, e vem para tentar se aproximar do Pascal Verlaine. Foi o primeiro a acionados que estão nas primeiras posições o modo ataque nesta prova. Vamos ver aí se essa estratégia vai funcionar, esse acionamento logo no início. E pelo que a gente viu na corrida de ontem, né, o ideal é não estar próximo do pelotão quando você vai buscar o modo ataque, porque o retorno à pista do ponto em que você aciona a potência extra,
é muito complicado. A gente viu 2 acidentes no retorno do modo ataque ontem e deve ver mais ao longo da corrida, até porque a maior parte dos carros está andando muito junta nesse momento da prova. E aí, gostou? Pegamos um bonde com o Nick Cassidy, que vem na 8ª posição, logo atrás do Sebastian Buemi. Meio segundo nesse momento a diferença. O Turf agora ganha a posição do Ericsson, já na 21ª posição. E o Rowland vai mantendo, nesse momento, uma vantagem considerável com relação ao Jake Dennis. E aí já temos outro acionamento do modo ataque. Você está vendo como eles pegam ali uma rota diferente? Olha como volta em cima do outro carro para a pista. Mortara, que estava na liderança, caiu para a 3ª posição nesse momento, mas acionou o modo ataque, vai ter a potência extra. Pascal Wehrlein assume a 1ª colocação. E aí na imagem o Jean-Henrique Verne. Passando o Jake Dennis na marra ali, o francês da equipe Tech Cheetah. Grande manobra do Jean-Henrique Verne, bicampeão da categoria. Foi com tudo o Verne. E por falar em Tech Cheetah, Félix da Costa nesse momento é apenas o 18º colocado. O atual campeão não faz uma boa prova por enquanto. Alexander Sims é o 10º. E essa câmera aí é um espetáculo, como ele está pertinho do André Lotterer, que vem logo à frente, que vem em 9º lugar. E já pondo o carro de lado, o Jake Dennis, pressionado pelo Alex Lynn numa disputa direta pela 5ª posição. Rowland assumindo o 2º lugar. O Mortara ainda tem mais 3 minutos de potência a mais no trem de força. Em 3º, o suíço. E a gente tem que lembrar que uma das táticas possíveis, estratégias possíveis para a corrida da Fórmula E é justamente o momento em que os pilotos escolhem de acionar o modo ataque. Agora a gente está vendo o Wehrlein e o Rowland acionando o modo ataque e voltando à pista. Volta à pista é sempre bem complicada ali nesse trecho da curva 8. Restando 33 minutos, mais uma volta. E continua na frente o Mortara nesse momento, assumindo a posição do Pascal Wehrlein. E aí temos bandeira amarela. Localizada por enquanto. Vamos ver o que aconteceu. A direção de imagens deve mostrar já o que rolou, mas pelo jeito a bandeira amarela também já foi suspensa. Aí vimos ali os detritos, 5 segundos de penalidade para o Sérgio Sete Câmara. Do que a gente falava, né? Ele fez a curva, entre aspas, no carro do Oliver Turvey, acabou acertando o piloto da equipe NIO e foi punido com justiça o brasileiro da Dragon Penske. Aí 23º, o Serginho. E na passagem, como o pessoal entra rasgando no final da curva 15 para ganhar a grande reta. E a gente vendo nesse momento a energia, todo mundo na casa dos 70%. Detalhe que ontem tivemos pelo menos 2 entradas de safety car, ainda não tivemos nenhuma sinalização, nenhum acidente. Em uma pista como essa, né, com asfalto cheio de ondulações, muito sujo, né? A gente viu a poeira sendo levantada quando os pilotos saem do traçado. Inclusive, o Lucas de Graça falou isso na entrevista. Olha aí o Nick De Vries. Problemas aí para um dos principais candidatos ao título desse ano. É, Nick De Vries. Ele vem 3º no campeonato. Ficar fora da zona de pontuação de novo não é um bom negócio. You guys see that on TV? Honestly, I don't know what to say. Falou que aconteceu alguma coisa com ele, perguntou se eles viram, se eles viram na tela, né, na TV, e falou que honestamente não sabe nem o que dizer. É, realmente um final de semana muito ruim para o De Vries, também para o Robin Frins, que entraram disputando diretamente na zona de pontuação no campeonato. O Félix da Costa, que é o 2º, também está fora da zona de pontuação. Poderemos ter aí uma configuração diferente no campeonato. Na Fórmula E não é o fim de semana da Holanda no México, né? Os 2 pilotos da Holanda, o Robin Frins e o Nick De Vries, com desempenhos muito ruins nesse fim de semana. A maior parte dos pilotos já acionando o modo ataque pela primeira vez, lembrando que são 2 acionamentos obrigatórios. E o Mortara já nos últimos instantes, o Wehrlein e o Rowland ainda com mais 2 minutos.
Mas a diferença do Mortara para o Verlaine é de 1,8 nesse momento. Os dois carros da Jaguar se encontrando, o Mitch Evans e o Sam Bird numa disputa aí pela 15ª posição. E deu Evans na disputa. Evans assume a posição. Assume o 15º lugar. Falou sobre as entradas do safety car, Cleiton. A gente teve ontem 2 entradas. O muro aí muito próximo, é difícil acreditar que a gente vai chegar no fim dessa corrida sem mais uma entrada do safety car ou mesmo com acionamento da Full Course Yellow, né, na bandeira amarela em todo o circuito, que equivale mais ou menos ao safety car virtual da Fórmula 1. É uma pista muito complicada, as disputas são muito ferrenhas aí na categoria, e aí o Lucas de Grassi na volta do modo ataque. Quase, hein? Ah, foi esse o problema do Nick De Vries. É do Lucas de Grassi que ele estava reclamando. No primeiro momento ele até conseguiu evitar, mas depois ficou complicado mais uma vez. Olha, a gente observando na passagem como ele acaba tocando o Nick De Vries e compromete também a prova do brasileiro, que por enquanto vem na 18ª posição. E isso estragou a corrida do Nick De Vries, foi por isso que ele estava tão irritado pelo rádio, perguntou se a equipe tinha visto as imagens, né? E a gente acabou de ver, logo depois dele reclamar. É um incidente que pode ser, sim, passível de punição pelos comissários da prova, né? Ficar de olho para ver se vai ter alguma decisão aí nos próximos minutos. Restando 30 minutos, mais uma volta. Olha, o Roland já usou os dois modos a que tinha direito. E aí a colisão envolvendo o De Vries e o de Grassi sob investigação. Poderemos ter uma punição aí para o Lucas de Grassi, hein? Já que o De Vries já abandonou a prova. Complicada a situação aí para o Brasil nesta última etapa em Puebla. Ele que estava na 13ª posição e aí com um acionamento no modo ataque e a confusão com o Nick De Vries caiu para 18º. 3 carros passando ao mesmo tempo pela curva 8, Verne, Dennis e Lin. Agora vai ficar interessante porque os 3 vêm no mesmo ritmo. Vai ser uma bela disputa aí. Verne, Dennis, Lin, Buemi, Sims, Gunther, Evans, Blomqvist, Félix da Costa, todo mundo agora com o modo ataque. O pessoal tá com o dedinho nervoso, hein? Restando 29 minutos, ainda muita história para contarmos. Mortara segue na frente, Verlaine é o segundo, Roland é o terceiro, Nick Cassidy assume o 4º lugar, Lotterer sobe para 5º. Esses os 5 primeiros colocados, lembrando que o Verne, o Dennis, o Lin e o Buemi, que vinham no mesmo bloco, acionaram o modo ataque quase que ao mesmo tempo. O Buemi já tinha acionado anteriormente, mas os 3 que vêm à frente dele realizaram esse acionamento ao mesmo tempo. E a gente está vendo aí nesse momento o Verne puxando essa fila, ele que vem na 6ª posição. Nessa imagem aérea dá pra gente perceber que o Verne e o Dennis estão praticamente no mesmo ritmo. Daqui a pouco vamos ter a diferença, daqui a pouco vamos ter disputa por posição. A diferença é muito pequena. E agora é jogo o Dennis tentar empurrar o Verne para chegar no Lotterer e os dois com o modo ataque tentarem superar o piloto da Porsche. Não adianta ficar brigando entre si e desperdiçar o modo ataque nesse momento. E é na passagem o Sam Bird, que vem apenas da 15ª posição. Logo atrás do seu companheiro de equipe, Mitch Evans, com o carro 20. Os 2 pilotos da Jaguar vindo numa posição intermediária. E o Verlaine aciona o modo ataque pela 2ª vez. Também o Lotterer acionando. Daqui a pouco vamos ver como vai ficar a nova configuração da prova. E o Mortara segue mais à frente do Roland. Do 4º colocado, Pascal Verlaine, ao Norman Nato, 12º, todo mundo com modo ataque desse momento da corrida, todo mundo com potência extra. 3,4 a diferença do Mortara para o Roland. Ih, olha aí o enrosco, hein? E teve gente levando também faixa, hein? Levou um pedaço da faixa, ele tá indo no carro da Mahindra ali na frente. É o Maximilian Gunther, nesse momento lá, vindo logo atrás do Sims. O Sims vem em 8º, o Gunther nesse momento é o 9º. O Sims está carregando a faixa de publicidade ali, depois de encostar no muro, né? E foi ali o Lotterer, né, apertando o Sims no muro. Outra manobra que pode ser muito passível de punição ali. O Lotterer deu uma exagerada na defesa de posição. Vem para cima Maximilian Gunther, para cima do enfaixado Sims para ganhar a 8ª posição. O Gunther tá com um pedaço de faixa também preso no carro. Confusão ali naquela manobra da defesa do Lotterer para cima do Sims. Agora soltou um pedaço ali da placa de publicidade, mas bela manobra ali do Maximilian Gunther. E o Nick Cassidy agora vai pegar o modo ataque. Vem para o modo ataque Nick Cassidy, ele que vinha na 3ª posição e evitou ali, teve que segurar no freio para
não colidir com o Lin. Volta bem atrás o Nick Cassidy. Vamos tendo muitas alternâncias de posição. E a gente vendo aí os modos ataque remanescentes. A partir do Verne, todo mundo ainda com um acionamento ainda a realizar até o Lotterer, né? Do 4º para o 10º colocado. Eles que estão na zona de pontuação. Natô e Boemi se tocaram ali no fim da reta. E o Natô ficou. Vindo lento o francês. Diferença de 1.3 para o Mortara, para o Roland. Do primeiro para o segundo colocado. Prova continua cheia de alternativas, continua em aberto. De Graça segue em 15º. E o Sérgio Sete Câmara com uma punição de 5 segundos. É o 22º colocado. E a gente vai vendo, né? A corrida vai chegando ali perto da metade e os pilotos vão ficando mais agressivos. O pessoal vai começando a se soltar, hein? Ih, olha aí mais uma vez o Félix da Costa evitando a colisão. Teve que segurar no freio. O Félix da Costa ali com o Robin Frins, todo mundo com faixa de publicidade presa no carro. A gente tá vendo ali a parte da frente do pelotão na maior parte da prova. Tá tendo toque pra caramba lá na parte de trás da corrida. Agora 3 pilotos de uma vez pegando o modo ataque. Verne, Denis e o Lin. Numa situação semelhante à que vimos no primeiro acionamento. Especialmente com relação aos 2 pilotos. Verne vem à frente na 5ª posição. Aí vemos o Denis e o Lin, né? Os 3 praticamente no mesmo ritmo. O Eduardo Mortara segue em primeiro, o Roland é o segundo. Tá segurando um pouquinho nesse momento lá para usar o modo ataque, o Maximilian Günther, que vem em 8º. A Boemi agora caiu para a 18ª posição mesmo com o modo ataque. A gente lembra, teve um toque entre o Boemi e o Natô ficou e o Boemi continuou na corrida, mas tá de olho para ver o que aconteceu com o carro do Sebastian Boemi. Quer a passagem, Oliver Roland, que vem na 2ª posição. Vamos ver agora a diferença atualizada. Quase 2 segundos dele para o Mortara. E o Pascal Wehrlein se aproximando, em carro 99, vindo em 3º. Está encostando nesse momento no Roland. Será que vamos ter disputa daqui a pouco? E aí temos o Verne já em 5º. Puxando o Jake Dennis. E olha a tentativa de ultrapassagem. Vem por dentro para ganhar a 9ª colocação. Sims para cima de André Lotterer. Bandeira amarela na curva 8. Justamente no ponto do acionamento. Exatamente. Enquanto estamos vendo o André Lotterer não deixando o Sims escapar muito, mas pelo menos por enquanto não vamos ter nenhum tipo de ataque por parte do Lotterer. Passaram agora na curva 8, não tem nada ali, né? Um carro parado nesse momento, sendo recolhido, por isso a bandeira amarela e drive-thru do Lucas de Graça por causar uma colisão com o Nick De Vries. Acabou sendo responsabilizado o Lucas de Graça. Vai ter cumprido a punição. Ali me parece o carro de um carro da NIO. Não dá para saber ali qual é por trás. É o Oliver Turvey. Oliver Turvey abandonando a prova ali na curva 8. Esse é o líder, Eduardo Mortara. E a bandeira amarela foi retirada. Apenas para que fosse retirado o carro. O engenheiro pedindo para o Turvey segurar o botão de mais e menos no volante, talvez tentando ali reiniciar ali algum sistema no carro. Pelo jeito não funcionou. E na passagem, mais uma vez, com o carro 28, o Maximilian Günther, que vem em 8º, à frente do Sims. E o Lotterer logo atrás. E agora, Mitch Evans e Sam Bird, os 2 estão se revezando pela 11ª colocação. Agora deu Evans. Os 2 pilotos da Jaguar estão subindo juntos e estão ali se revezando. Se fosse prova de ciclismo, dava para dizer que eles estavam se ajudando, mas não é o caso, né? Exatamente. E o Van Dorn também fez a ultrapassagem, o piloto da Mercedes com o modo ataque acionado, fez a ultrapassagem sobre o Lucas de Graça, que vai precisar entrar no box e pagar um drive-thru. Vem à frente nesse momento o Mitch Evans. E agora já liberada a passagem para o acionamento na curva 8. Foi agora o André Lotterer quem queimou o último acionamento obrigatório. E a gente vendo aí mais uma vez o que aconteceu. Nossa! Foi um carro da Jaguar ali que estava na frente do Lucas de Graça e o carro do Sebastian Boemi. Por isso que o Boemi perdeu tantas posições naquele momento. Deixa eu ver o replay. O de Graça tocou
na traseira do carro do Mitch Evans ali, que acabou acertando o Sebastian Buemi. Já tem que cumprir um drive-thru o Lucas de Grassi e certamente vai ser investigado por essa colisão também o brasileiro da equipe Audi. A corrida tá quente. Enquanto isso, os 3 primeiros colocados com uma boa vantagem. Mortara, Roland e Verlaine. Em quarto aparecendo Nick Cassidy. Depois Vergne Dennis. Se o sábado foi um bom dia para o Lucas de Grassi com vitória no México, o domingo está sendo péssimo para ele. Domingo para esquecer aí para o brasileiro que corre na Audi. Volta mais rápida da prova, Joel Eriksson, 1:26.282. E os contemplados com o Fan Boost. Verlaine, Van Dorn, Da Costa e Lucas de Grassi. São 5 pilotos, né? Apenas 4 aparecendo aí no gráfico. Porque provavelmente um dos pilotos já abandonou a prova, então não vai poder usar o Fan Boost. Mas o Lucas de Grassi teria o Fan Boost, mas vai ter que pagar o drive-thru e provavelmente vai ter mais uma punição ainda para pagar por aquele toque com o carro da Jaguar. E mais uma bandeira amarela. Bandeira amarela de novo na curva 8 agora, pista já liberada. Mais algum toque ali na saída do acionamento do modo ataque. E o Lucas de Grassi estava cumprindo, né? Exatamente, acabou de cumprir o drive-thru. Perdeu 30 segundos em relação ao último colocado ali, o Joel Eriksson, né? Está 56 segundos atrás do líder Mortara e 30 segundos atrás do Eriksson, né? Corrida completamente estragada. Agora ele torce para a entrada de um safety car para colar de novo no pelotão e tentar alguma coisa na corrida, mas pontuação já fica bem complicado para ele. Lembrando que os 10 primeiros apenas pontuam e o ponto também para a volta mais rápida desde que o piloto chegue entre os 10 primeiros colocados. Vai para cima Pascal Verlaine, vai para cima de Oliver Roland para assumir a segunda colocação. É muito interessante todo o trabalho do Pascal Verlaine de redução de velocidade e tem que aplaudir mesmo, hein? Fez o trabalho certinho o piloto da Porsche e é claro, o pessoal da Nissan não gostou dessa ultrapassagem não. Será que vem hoje a primeira vitória da Porsche? O Verlaine ontem fez uma bela corrida e acabou desclassificado. Hoje vai fazendo mais uma boa corrida o piloto alemão da Porsche e agora vai buscar o Eduardo Mortara, líder da prova. Você que sempre se perguntou qual era a visão de um piloto dentro de um cockpit, é exatamente essa. Essa câmera está colocada dentro do capacete, inclusive a área do volante, né, que mostra o painel do volante, fica pixelada a pedido das equipes para não revelar segredos aí dos trens de força. E o patrocinador está adorando, né? Mais um enfaixado na prova. Revezamento, é modalidade olímpica, revezamento de faixa. Agora foi o Robin Fries, né? Vem em 14º lugar. E aí a manobra do Pascal Verlaine. Muito arrojo desse piloto alemão, mais uma vez como ele vem por dentro. E deixa para trás o Oliver Roland para assumir o segundo lugar. E por outro ângulo, interessante que a gente viu todo o trabalho do Pascal Verlaine, também a questão da porcentagem do consumo de bateria. Como ele tem que realizar a redução rapidamente para fazer a curva para depois já vir com o pé embaixo, atingir 200 km por hora. Que trabalho do alemão na Porsche! Fazendo uma corridaça, Pascal Verlaine, ele que bate na trave já há algum tempo aí na tentativa da primeira vitória dele e da equipe Porsche na Fórmula E. Ontem conseguiu, mas acabou desclassificado e agora vai para o ataque em cima do Eduardo Mortara, outro piloto que faz uma belíssima corrida nesse domingo, o piloto suíço da equipe Venturi. Diferença nesse momento de 1,5. Mas o Pascal Verlaine tem tudo para tentar buscar, hein? Volta mais rápida da prova de Nick Cassidy, 1:25.991. Pela primeira vez, temos aí um piloto cravando a casa de 1:25 dessa prova. Agora apenas o Van Dorn, o Haas e o de Grassi para acionar o modo ataque. Nesse momento, Bird Cassidy com seus últimos modos de ataque. O Van Dorn acionando agora o Fan Boost. Não tem jeito, Van Dorn. Tem que tentar partir para cima nesse final. Estando 16 minutos, mais uma volta. Esse aí é o Max Millengunther que vem em 8º.
O piloto da BMW Andretti está atrás do seu companheiro de equipe, o Jake Dennis, que é o 6º colocado. Entre eles está o Alex Lynn. O Jake Dennis estreante nessa temporada e a grata surpresa do ano, o estreante da temporada para mim, ganhou corrida em Valência e vai tendo um desempenho muito consistente ao longo dessa temporada. O piloto da equipe BMW Andretti vai fazendo uma boa temporada. E aí o nível de energia nesse momento dos pilotos. Nessa imagem aérea a gente observando o andamento da prova por outro ângulo. Vai puxando esse pelotão aí o Jean-Henrique Verne, que é o 5º colocado com o carro 25, carro da Tech Cheetah. A gente destacou o Mortara e o Verlaine, né? Belo desempenho também do piloto da Virgin, o Nick Cassidy, na 4ª posição. Enquanto isso, o companheiro de equipe dele, líder do campeonato, Robin Frins, vai sofrendo apenas o 14º, um fim de semana muito ruim para o Frins. Mas o Cassidy aí, depois do acidente de ontem, se recupera nessa corrida. Vai na 4ª posição aí, belo desempenho do neozelandês. E quem tá boladão é o Pascal Verlaine, hein? Diferença de 0,7. Era de 1,5 na volta anterior. Tá com a vitória de ontem entalada, né? Vai para cima do Mortara e vai tentar a ultrapassagem. Já vem muito próximo do Eduardo Mortara. Vamos ver aí como o suíço vai se comportar defendendo a primeira posição. Detalhe, os dois já usaram os acionamentos obrigatórios e agora a briga vai ser no talento. Pascal Verlaine, que está buscando a primeira vitória da Porsche esse ano. Ontem a vitória acabou escapando em função de uma infração técnica. Agora ele já vem para incomodar a vida do Mortara. Já vem para perturbar o juízo do suíço. Pascal Verlaine, que é um piloto formado pela Academia de Pilotos da Mercedes, né? Durante anos foi considerado um dos potenciais pilotos da equipe Mercedes na Fórmula 1. Acabou sendo dispensado do programa. Chegou a correr na Fórmula 1 pela equipe Sauber. Um daqueles talentos desperdiçados, né? Que chegam na Fórmula 1 e acabam não conseguindo vingar na categoria, não por culpa deles, mas por não ter uma oportunidade num bom carro. Foi para a Fórmula E, correu pela Mahindra e agora é piloto oficial da Porsche. Vai aproveitando a chance o piloto alemão. Verlaine tem 2 pódios na categoria, mas ainda não venceu. Vem quente mais uma vez Pascal Verlaine, dá uma leve respirada Mortara. Vamos ver agora no final da reta, onde é um dos principais pontos de ultrapassagem no traçado. Faz bem a defesa da posição ao Mortara. De novo temos a bandeira amarela sendo agitada apenas em um ponto do traçado. Curva 15, ali na curva do oval. E é na curva em que temos aquela inclinação maior antes deles ganharem a reta. Algum toque lá, né? A bandeira amarela já foi retirada, mas algum toque, bandeira amarela localizada naquele ponto. Ali, ó, Alexander Sims. Talento. Algum problema ali, perguntou, disse o engenheiro, né? E aí ele passou uma recomendação ali de acerto, né? De ajuste para o volante. E o Sims disse que ok, ia tentar fazer, mas tá muito lento na pista, deve ser fim de prova para o piloto da equipe Mahindra. E o Pascal Verlaine encosta definitivamente do Eduardo Mortara. Vamos ter disputa direta pela primeira posição. E o Roland mais atrás em terceiro, só olhando numa posição privilegiada. Agora é amarela na curva 1. E é justamente onde eles terminam a grande reta, onde o Pascal Verlaine pode tentar dar o bote. Vai se segurando Eduardo Mortara. Já está liberado, pode tentar a ultrapassagem agora o Pascal Verlaine. Vamos ver o que acontece. Pascal Verlaine vem pertinho do Eduardo Mortara. Vale a primeira colocação, vale a liderança na prova. Vem com o pé embaixo o Pascal Verlaine. E vamos ver aí o traçado do Eduardo Mortara. Será que ele vai se defender? Anteriormente ele se defendeu bem. De novo, passou coladinho, mas muito perto, quase que ele leva a faixa. Mais um, né? E olha como vai para o limite o suíço. A gente pode ver essa câmera colocada no carro do Pascal Verlaine, como anda pertinho o Eduardo Mortara. Tenta escapar o quanto pode, tenta respirar um pouquinho o suíço, mas está difícil. O Verlaine ali chegou perto, não tinha condições de fazer a ultrapassagem, mas mostrou o carro, tentou induzir o Mortara ao erro. O Mortara conseguiu defender muito bem a posição, segue na frente, mas o Verlaine está com apetite, vai para o ataque em cima do piloto suíço da equipe Venturi. A pressão é enorme e o Mortara vai suportando. Vamos ver agora nessa parte final, nesses últimos 10 minutos. O Nick Cassidy falando não, reclamando de alguma coisa. A gente não tá vendo na imagem, mas
reclamando ali o Nick Cassidy nesse momento na 4ª posição da corrida. Bom desempenho do neozelandês da Virgin. Será que está com algum problema? Seria uma pena. Ele estava fazendo uma belíssima prova também, o piloto da equipe Virgin. Enquanto a gente vê mais uma vez o Eduardo Mortara completar mais uma volta na liderança. Será que agora vai, Verlaine? Vamos ver. Final da curva. Final da reta de novo. Passa pertinho o Eduardo Mortara. Passa tirando um fio danado e sustenta a posição. E aí a gente já tem um outro bloco, liderado pelo Vergne, que vem em 5º lugar. O Dennis vindo em 6º. O Alex Lin com o carro da Mahindra em 7º. Também deveremos ter disputa por posição por aí já já. Os 3 carros andando praticamente no mesmo ritmo. Tá bonita essa reta final de prova. Muita coisa ainda para acontecer. Manobra importante para o campeonato. Robin Frins ultrapassa Sam Bird e é o 10º colocado, vai marcando um pontinho o líder do campeonato. Fica atrás do Mitch Evans nesse momento. Fica entre os 2 carros da Jaguar. Tá aí o Nick Cassidy. 4º colocado, tá quietinho o Nick Cassidy, mas por enquanto vai fazendo uma boa prova o piloto da Virgin. E continua a pressão em cima do Eduardo Mortara. Pascal Wehrlein segue muito próximo. Diferença de meio segundo. E agora vamos ver no momento que eles vêm para passar pela curva 15. Vêm para passar pela reta. É onde o Eduardo Mortara, no final da reta, no instante que ele vem para fazer a curva 1, está defendendo-se muito bem. Está se defendendo o Eduardo Mortara muito bem até aí do ataque do Pascal Wehrlein. O Oliver Rowland já viu um pouco mais atrás. Será que agora vai? Está um pouquinho mais distante agora. E aí já pode fazer a curva com um pouco mais de calma, Eduardo Mortara. O Wehrlein está preparando a manobra. Ele está 6 décimos atrás do Eduardo Mortara e tem um fan boost para acionar. Ou seja, o Wehrlein está preparando ali a manobra nesse momento 0,4. Ele tem um carro melhor no miolo do circuito, na parte com mais curvas. Mas o Mortara sai melhor ali na curva 15, né? Ele consegue uma melhor tração ali na curva 15, abre vantagem na entrada da reta e não permite a tentativa na freada para a curva 1. Um duelo de xadrez até agora, mas o Wehrlein tem uma vantagem, que é justamente o acionamento do fan boost. Esse fan boost pode ser decisivo na corrida desse domingo. Todo mundo já acionou o modo ataque em 2 oportunidades. Enquanto estamos vendo aí o Alex Lin tentando chegar. Ih, rodou Vergne. Ele vinha se aproximando do Jake Dennis. O Jake Dennis agora é da 5ª posição. O Lin sobe para 6º. Sozinho, Vergne. Ou aconteceu alguma coisa? Por aquela imagem, pareceu ter sido sozinho. Ia falar que apareceu uma bandeira amarela ali no sistema, foi justamente a rodada do Vergne. Já voltou à pista, está na 7ª posição, perdeu apenas 2 postos ali depois do erro. Uma pena ali para o piloto francês da equipe Tech Cheetah fazer uma boa corrida, mas agora vai voltar à pista. Tá voltando o Vergne em 7º atrás do Alex Lin. E a gente observando aí o consumo do Mortara e também no Wehrlein, dos 2 primeiros colocados. E agora o Mortara teve que segurar no freio de novo, passar pertinho do muro e o Wehrlein é só pressão. Bota aquela pilha o Pascal Wehrlein, mas o Mortara por enquanto está indo muito bem. E agora vem para segurar o Gunter e vem para ultrapassar o Vergne para subir a 7ª posição. Manobra rápida do alemão. Pegou mais um pedaço de faixa ali o Jean-Henrique Vergne, mais um carregando faixa nessa corrida. O piloto da equipe Tech Cheetah, olha ali, ó, do lado do número 25. Continua lá o Vergne. Vergne acabou perdendo 3 posições, enquanto estamos vendo aí mais uma vez o que aconteceu sozinho. Estava bem distante do Jake Dennis. Perdeu a traseira do carro ali na curva 14 e perdeu bastante tempo ali o Jean-Henrique Vergne. Deu pra gente ver do carro do Alex Lin, que acabou também ganhando uma posição. Jake Dennis é o 5º, Lin é o 6º, o Gunter acabou de ultrapassar o Vergne e é o 7º colocado. O Mortara agora abriu uma vantagem relativamente boa em relação ao Wehrlein nesse momento da corrida. O Wehrlein precisa estar muito próximo para poder acionar o fan boost e tentar a ultrapassagem sobre o piloto suíço da equipe Venturi. A diferença sobe para 1,6. Curva 7, a bandeira amarela parece o Vergne. Não, Antônio Félix da Costa. Félix da Costa. Outro que estava com faixa presa ali na lateral do carro, parecia o Vergne. Vê se ele vai conseguir voltar. O Wehrlein falando que teve um acidente na curva 7, perguntando o que fazia para a equipe dizendo que, olha, que o
da Costa conseguiu tirar o carro ali da posição, não vai ter entrada do safety car. Preocupado, né? Porque um safety car nesse momento da corrida poderia fazer com que ele não pudesse acionar o fan boost. E o Félix da Costa perdeu o carro ali na saída da curva, acertou a barreira de proteção, depois bateu no muro, fim de prova para ele. Errou ali na saída, né? Entrou muito quente, acabou perdendo a traseira. Restando 6 minutos, mais uma volta e a gente de olho aí na energia ainda remanescente e a presença de um bom público em Puebla. 10 mil ingressos colocados à venda. O Verlaine agora vai ter que tirar 1.4, lembrando que ainda tem a questão do fan boost. A vantagem chegou a ficar em 1.5, né? E o Verlaine agora está remando para recuperar o terreno perdido em relação ao Eduardo Mortara. Mas ó, a gente tem a bateria, né? O Verlaine está em torno de 16, 17%, dependendo do momento em que a gente vê ali, porque tem a recuperação de energia, enquanto o Mortara tem 1% a menos, nesse momento 16 a 15 em favor do Verlaine. Então ficar de olho nessa bateria aí, que pode ser também decisiva nesses 5 minutos finais. E o Nick Cassidy tá quietinho, hein? Tá quietinho, mas agora resolveu aparecer. Encosta no Oliver Rowland e deveremos ter disputa também pela terceira posição. Querendo o pódio, o piloto da Virgin. Saindo de traseira, não tá economizando nada o Nick Cassidy. Vai para cima do Oliver Rowland, que tem 14% de bateria, 2% a menos do que ele nesse momento da corrida. A gente lembra, gestão de bateria, gestão da energia do carro é sempre muito decisivo nas corridas da Fórmula E. Diferença do Mortara para o Verlaine sobe para quase 2 segundos. Tanto que o Rowland já se aproxima do Verlaine e o Nick Cassidy vem chegando. Este final de prova promete. Está completando mais uma vez o Eduardo Mortara. Outra parte do traçado, um instante que daqui a pouquinho eles vêm para passar pela curva 10. Essa curva aí agora para a direita, na curva 12, o Pascal Verlaine vai tentando se aproximar. Ele é o segundo colocado, já esteve mais próximo do Eduardo Mortara. Olha aí a diferença no visual entre eles. Quando ele estava colado ali no Eduardo Mortara, perdeu um pouquinho o carro e o Mortara abriu um pouquinho de vantagem ali naquele trecho ali. Foi um pouco antes dele abrir, agora 2 segundos, ponto 1 do Mortara em relação ao Verlaine. E a gente de olho também na gestão de bateria. Todo mundo aí na casa de 12%. O Cassidy está com 13, hein? Pode tentar um ataque, hein? Talvez nesse final o Nick Cassidy. Prova completamente indefinida, os 4 primeiros colocados tentando manter as posições, mas não está fácil para ninguém. A gente vê o Eduardo Mortara se preocupando com a aproximação do Verlaine, diferença de 2.2, a maior até aqui entre os dois na prova. Hashtag Fórmula E no Sport TV, muitas mensagens chegando por aqui, pessoal na expectativa, será que o Verlaine vai arriscar? Será que ele vai tentar aí queimar esse fan boost aí para tentar, de repente, uma aproximação, induzir o adversário ao erro? Ou será que o Eduardo Mortara vai segurar esse primeiro lugar? Façam suas apostas, hein? Ficar de olho agora, porque o Verlaine nesse segundo setor dessa volta tirou meio segundo em relação ao Mortara. A vantagem que estava acima dos 2 segundos baixou para 1 segundo, ponto 6. O alemão vai tentar de novo aí nesse final de corrida. Tá aí o suíço Eduardo Mortara, fechou ontem a prova em terceiro lugar, está buscando sua segunda vitória na categoria. Você viu como passou ali o Verlaine? Restando 2:40, mais uma volta. 1.8 nesse momento a vantagem do Mortara em relação ao Verlaine. Sérgio Sete Câmara é o 16º, Lucas de Graça é o 18º. Esse aí é o Alex Lin, com o carro 94, vem tentando se aproximar do Jake Dennis. Jake Dennis é o 5º colocado. E agora temos aí o Verne já vindo um pouco mais atrás em 8º, segurando o Mitch Evans. Praticamente não tem diferença entre os dois. Esse final de prova promete, essa câmera colocada na parte de trás do carro do Verne, vendo todo o trabalho de aproximação do Mitch Evans. Numa batalha pela 8ª posição. Verlaine de graça ainda para acionar o fan boost, né? O Verlaine tentando ali se aproximar do Mortara para usar o fan boost para tentar uma ultrapassagem.
Mas nesse momento, com 1 minuto e 30 para acabar a prova, mais uma volta, o Mortara parece numa situação um pouco menos desconfortável do que já esteve na corrida. Nunca dá para dizer que é confortável. Na Fórmula E é sempre muito difícil a corrida até a última volta, até o último minuto da última volta. Enquanto estamos vendo aí o Nick Cassidy ganhando a posição do Oliver Rowland. Passa a ser o terceiro colocado, Nick Cassidy. Deixando para trás o Oliver Rowland. Ele já vinha ameaçando, já vinha esboçando esse ataque. Fez a ultrapassagem, né? O Nick Cassidy, bela corrida, e o Rowland agora quase acertando o Cassidy na freada. Teve que segurar agora o Rowland e aí perde contato com o Nick Cassidy. Tentou a retomada de posição, mas ficou complicado ali para o Rowland. Acabou perdendo tempo. E quem vai pro ataque é o Mitch Evans. Incidente envolvendo o Lotterer e o Ericsson sob investigação. Ficou o Mitch Evans, hein? Acabou errando. Vai embora o Verne. Perdeu ali um pouquinho o carro, acabou perdendo tempo em relação ao Jean-Henrique Verne, que ganha um respiro aí nessas voltas finais. Enquanto estamos vendo aí o enfaixado Robin Frins, que vem na 10ª posição. Aí, somando um pontinho importante aí nessa disputa pelo campeonato. O Nick De Vries e o Félix da Costa longe da zona de pontuação. O Félix da Costa, inclusive, abandonou agora há pouco. Vai chegando a 63 pontos. Tentando minimizar os danos nessa corrida, o Robin Frins. Não foi um fim de semana bom para ele aí no México. Daqui a pouquinho esse aí, Eduardo Mortara, vem para abrir a última volta. Suíço perseguindo mais uma vitória na categoria. Vai chegando a sua 40ª corrida na Fórmula E. Vai abrir a última volta agora, cronômetro zerado, vamos para a volta final. Vem para abrir a última volta, Eduardo Mortara. Com o Verlaine em segundo, o Cassidy agora é o terceiro. O Rowland perdeu bastante contato com o Nick Cassidy, aparece na 4ª posição. Depois Jake Dennis, Lin e Gunter, esse dos 7 primeiros colocados. E aí agora o Maximilian Gunter vai tentar um ataque para cima do Alex Lin nesse final. Disputa direta pela 6ª posição. Tá aí Pascal Verlaine, carro dá aquela balançada. Ele corrige e mantém a trajetória. Vai ficar difícil para tentar buscar o Eduardo Mortara. Vem aí o suíço. Vem para buscar a sua 2ª vitória na Fórmula E. Já tem 4 pódios. Enquanto estamos vendo aí mais uma vez aquela situação envolvendo o Nick Cassidy e o Oliver Rowland. Olha como o Oliver Rowland acaba tocar, roda com roda, acaba tocando a roda, melhor dizendo, no Nick Cassidy. Os dois acabam ficando. Foi bem ali na defesa do Cassidy. E o Cassidy fez a sua parte. E vem aí Eduardo Mortara, vem para os últimos metros o suíço. Vem para vencer esta corrida de número 9 na temporada. Vem para vencer pela 2ª vez na carreira uma prova perfeita do suíço Eduardo Mortara. Vem com o pé embaixo, vitória de Eduardo Mortara pela 2ª vez na categoria e pela 1ª vez em 2021. Vitória da Venturi com Pascal Verlaine em segundo, Nick Cassidy em terceiro. Depois Oliver Rowland, Jake Dennis, Alex Lin, Maximilian Gunter, esses os 7 primeiros colocados. Numa prova em que tivemos um trabalho perfeito do suíço. E olha o Verne, ainda foi ameaçado no final pelo Evans, mas fechou em 8º. O Evans terminando em 9º, o René Rast fechando em 10º e o Robin Frins terminando em 11º. Yes, I do confirm everything. E o líder do campeonato ficando fora da zona de pontuação nesse final. E o rádio ali do Eduardo Mortara, engenheiro, falando para ele: sim, eu posso te confirmar que você venceu a corrida. Belíssimo desempenho do Eduardo Mortara, que segurou bem a pressão do Pascal Verlaine ali durante a boa parte da corrida, segurou os ataques, não se ficou em posição ali para o Verlaine usar o fan boost e tentar uma ultrapassagem na parte final da corrida. Desempenho excepcional do suíço, da equipe comandada pela Suzy Wolff, né, esposa do Toto Wolff, chefe da Mercedes na Fórmula 1, que não foi ao México,
E no lugar dela comanda a equipe o ex-piloto belga Jérôme D'Ambrosio, que chegou na Fórmula 1, correu durante vários anos aí na Fórmula E. Belíssimo desempenho do Eduardo Mortara, uma grande corrida também do Pascal Wehrlein. Não foi dessa vez que veio a primeira vitória do alemão e da equipe Porsche na Fórmula E, mas foi um grande desempenho aí do Wehrlein. Lembrando que a equipe recorreu daquela punição, da desclassificação que o Wehrlein teve na corrida de sábado, quando ele ganhou, acabou desclassificado e a vitória ficou com o brasileiro Lucas de Grassi. E a gente, só para destacar também o bom desempenho do Nick Cassidy, terceiro colocado com o carro da Virgin, superando o companheiro de equipe dele, que nesse momento é o líder do campeonato, né, o Robin Frins. Belo desempenho do Cassidy, fazendo uma corrida muito consistente e conseguindo um pódio no segundo E-Prix de Puebla. E a comemoração de Eduardo Mortara, vencendo pela segunda vez da Fórmula E, pela primeira vez no ano. Eduardo Mortara, que havia vencido pela última vez na temporada 2018-2019 na prova de número 2 em Hong Kong, com o André Lotterer vencendo a primeira prova, ele vencendo em segundo. A segunda prova, melhor dizendo, colecionando aí o quinto pódio na categoria, o suíço Eduardo Mortara. E esse pódio aí em Puebla é um espetáculo, né? Chega, tem fogos de artifício, ele é elevado assim para o público ver, né? Teve 10 mil pessoas nas arquibancadas aí depois da categoria liberar o público em Mônaco, né? Com 6.500 selecionados residentes em Mônaco, e agora em Puebla 10 mil pessoas nas arquibancadas do Autódromo Miguel Abed, vendo esse espetáculo que foi o fim de semana da Fórmula E em Puebla. Duas boas corridas, uma grande vitória do Eduardo Mortara nesse domingo. Ontem a gente teve o Lucas de Grassi ganhando a primeira prova. O Eduardo Mortara fazendo a sua festa particular, vencendo esta corrida de número 9 na temporada segunda no México. O Eduardo Mortara, que a gente lembra, né, na primeira corrida do ano lá no E-Prix de Dária, na Arábia Saudita, fez uma grande corrida. O Wehrlein sob investigação por excesso de uso de potência. Será que o Wehrlein vai ser desclassificado de novo? Vamos aguardar, hein? Portanto, o piloto da Porsche esteve perto da vitória ontem, acabou perdendo aí para o Lucas de Grassi em função da infração técnica. E agora, será que esse segundo lugar também vai ser revogado? Vamos aguardar, hein? Pascal Wehrlein, por enquanto, é o segundo. O Cassidy subiria para segundo e o Roland para terceiro. Ficar de olho aí, né? Ele está na pesagem, no procedimento de pódio. Por enquanto, tudo ok. Ali o Jérôme D'Ambrosio cumprimentando o Eduardo Mortara. Só para completar o comentário sobre o Mortara, né? Ele fez uma das melhores ultrapassagens do ano, acho que só a do Félix da Costa na última volta do E-Prix de Mônaco superou ela, mas ele passou dois carros na reta, uma manobra super difícil, uma ultrapassagem dupla na reta de Dária, grande manobra, um dos highlights da temporada. Aí o resultado final, vitória de Eduardo Mortara com o Pascal Wehrlein em segundo, Nick Cassidy em terceiro, Oliver Roland em quarto, depois Jake Dennis em quinto, Alexander Lin em sexto, Maximilian Gunter em sétimo, Jean-Henrique Verne em oitavo, Mitch Evans em nono, René Rast em décimo, estes na zona de pontuação. O René Rast, inclusive, fez a volta mais rápida da prova, terminou entre os 10 primeiros, por isso vai levar esse ponto adicional. Sete Câmara ficando em 16º e Lucas de Grassi ficando em 18º. De um total de 24 carros que participaram desta corrida de número 2 em Puebla, nona rodada do campeonato. Um final de semana sensacional para você. Uma vitória, pódio ontem e uma vitória hoje. Mexico is very good to me. I mean, I remember in season 5 we had already a podium in Mexico City, and yesterday was already very good. Ele falando que o México sempre foi bom para ele, ele conseguiu um pódio na temporada 5 na cidade do México e agora uma vitória hoje. É visivelmente emocionado, Mortara.
And he kept me Teve um under grande immense pressure, bom ritmo. especially Ele me manteve sob pressão, falando sobre Verlaine. he had more energy, so we had to No final ele tinha find a um way pouco to mais de save a little bit energia of energy too, e eu tive que in arrumar order um to jeito get track de and still guardar at the pace. energia para o final. On top of that, I don't know, the track was falling apart. O asfalto estava se soltando no final da corrida. Crashed a couple of times, but I'm extremely E eu estava happy tentando gerir isso tudo. for this win. Mas tudo isso foi muito importante, né? Administrar isso tudo foi muito importante para eu conseguir essa vitória. Falando do Eduardo Mortara, visivelmente emocionado ali, com lágrimas nos olhos. Bela vitória do Eduardo Mortara no Eclipse de Puebla. É a comemoração da Venturi, ganhando essa prova do México. Primeira vitória também da equipe na temporada. Temos ontem a dobradinha da Audi, hoje a Venturi vencendo esta corrida nova pela primeira vez no ano. No pódio onde você deveria estar ontem. Eu me sinto bem. A gente estava com um ritmo muito bom. A gente estava próximo no início. Estava conseguindo melhorar o ritmo, mas a pista estava complicada. Eu tentei forçar atrás do Eduardo. Foi difícil seguir o Eduardo nessa parte final da corrida. O ritmo caiu um pouquinho no fim, mas não importa, foi um bom dia para a gente hoje. A vitória foi tirada da gente ontem. Então é muito bom estar de volta ao pódio hoje. A equipe, ela parabenizou o Verlaine e a equipe, né? E falando que a luta pelo campeonato começa agora para a equipe Porsche e para o Pascal Verlaine. Conquistando pontos importantes o Pascal Verlaine, somando aí 18, passa a pensar no campeonato. Com esses 25 também, o Eduardo Mortara sobe para 72. Vamos ter uma disputa agora completamente diferente. Chegamos aí observando o desempenho dos dois holandeses e do Félix da Costa, né? Agora a gente já tem uma configuração diferente no campeonato. Vamos ouvir o Nick Cassidy. Primeiro pódio do Nick Cassidy. I'm super happy. I mean, after last night, my guys stayed here. Depois da última noite, ele bateu ontem. Os mecânicos ficaram e consertaram o meu erro. A gente fez um grande trabalho todo o ano. Foi um início muito frustrante para esse campeonato. Ontem eu estava bem para baixo, mas isso é uma coisa legal desse esporte, né? Hoje a gente conseguiu um bom desempenho e eu peguei um lugar no pódio com a terceira posição. Tá aí o Nick Cassidy se recuperando do acidente de ontem. E agora finalmente a gente vai ver a ultrapassagem do Cassidy em cima do Oliver Roland, que a transmissão oficial não mostrou no momento da corrida. Belíssima manobra ali na saída do miolo. E agora da câmera on-board, né? Ele vê que o Roland comete um erro, traciona melhor, sai bem da curva e faz a ultrapassagem por fora em cima do piloto da Nissan. Oitava corrida do Nick Cassidy, primeira vez que ele vai para o pódio, ficando em terceiro lugar o piloto neozelandês da Virgin. Outro estreante nessa temporada, assim como Jake Dennis. Jake Dennis já venceu uma corrida e agora o Cassidy sobe ao pódio. Lembrando que ainda temos a questão do Pascal Verlaine sob investigação. Não chegou o resultado até agora. É o troféu que vai ser dado à equipe Venturi, equipe vencedora, equipe do Eduardo Mortara, vencendo pela primeira vez no ano. Uma das engenheiras da equipe Venturi para receber o troféu da melhor equipe no pódio. Nick Cassidy subindo no pódio pela primeira vez na categoria, vivendo um momento especial neozelandês. A gente vê a ultrapassagem arrojada para cima do Oliver Roland. Depois administrou bem a posição, apesar aí da pressão do Oliver Roland. E o Nick Cassidy colocando a Virgin no pódio. E até a segunda ordem, né? Pascal Verlaine é o segundo colocado. Colocando a Porsche também no pódio, o alemão.
E depois de quase 2 anos, Eduardo Mortara da Suíça volta a vencer na Fórmula E. Now, the national anthem of the winning driver from Switzerland. Ouvimos aí, portanto, o hino da Suíça. And next, the national anthem of the winning team from Monaco. E agora vamos ouvir o hino de Mônaco. Ouvimos aí, portanto, o hino do Principado de Mônaco. A equipe Venturi é monegasca. Não está muito habituado a ouvir o hino de Mônaco, mas por que não, né? Muita comemoração aí do pessoal, também da equipe Venturi. E agora vamos à entrega dos troféus. Celebrating with Delphine Biscay, team representative of Rocking Venturi Racing. E a gente vê o troféu sendo entregue para a engenheira da Venturi. Está aí representando a equipe. José Abel, FIA Vice President and Hyundai President, congratulating E o José Abed, que é o vice-presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Entregando aí o troféu para o Nick Cassidy. Daniela Luzanin, head of ABB Formula E Partnership, celebrating second place. E a gente vê ali também a Daniela Luzanin, entregando aí o troféu para o Verlaine. Agora vamos ver o troféu sendo entregue para o grande vencedor Eduardo Mortara. Garotão Gomes, hein? Abraçando o Eduardo Mortara, abraçando o vencedor desta segunda prova. Criança é sempre legal, né? Muito legal ele entregando o troféu pro Mortara. Ontem também teve uma criancinha entregando pro Lucas de Grassi. Sempre uma cena legal no automobilismo. E é claro, não pode faltar, né? Tradicional selfie da Fórmula E, né? E o Mortara comandando o celular das mídias sociais da Fórmula E desse momento. Tá difícil, hein? E a gente vendo aí a selfie dos 3 primeiros colocados. Deu pro Verlaine, deu pro Verlaine. Toda a falta de prática aí pra fazer selfie. Detalhe que
essa vitória do Eduardo Mortara lhe coloca na liderança do campeonato com 72 pontos, abre 10 de vantagem para o Robin Frins, que fica com 62, o Antônio Félix da Costa é o terceiro com 60. Estouraram o champanhe antes da hora, o Mortara estava sem a garrafa, deram um banho nele. E vamos ter aí não só Antônio Félix da Costa, mas também René Rast e Mitch Evans, todo mundo com 60 pontos. O campeonato está emboladíssimo. Belíssimo campeonato até agora, né, que a gente está vendo na Fórmula E. Vai ser decidido nas últimas corridas, aliás, como é praxe na Fórmula E. O campeonato termina com uma rodada dupla em Berlim, antes tem Londres e a próxima etapa em Nova York. Muita festa de Eduardo Mortara vencendo pela segunda vez na categoria. Depois de 2 anos, volta ao primeiro lugar do pódio suíço. E sai em boa situação no campeonato. O campeonato chegou em uma disputa entre os dois holandeses, Nick de Vries e Robin Frins. E agora o Eduardo Mortara assume a dianteira do campeonato com 10 de vantagem para o Robin Frins, restando 3 rodadas duplas. Campeonato ganhando um novo contorno. É muito legal toda essa cerimônia da Fórmula E, né? As equipes ali próximas, agora, né, com quase todo mundo vacinado, a Covid controlada nesses países, todo mundo ali um pouco mais próximo, mas cumprindo o distanciamento social na maior parte das vezes. E a selfie no pódio, sempre um pódio bem menos sisudo do que em outras categorias, um evento mais relaxado e mais divertido. É um espetáculo o pódio da Fórmula E. Claro, muito abraçado pelos componentes da Venturi. O Eduardo Mortara, olha, num final de semana de muita regularidade, ficou em terceiro na primeira prova, vence também essa prova de número 2, conquistando pontos importantes, passa a ser o líder do campeonato, passa a ser o homem a ser batido para essa sequência. Ele segurou as lágrimas, né, durante a entrevista e continua segurando, mas está visivelmente emocionado o suíço, vivendo um momento muito especial na carreira e reacendendo no campeonato, vindo definitivamente para lutar pelo título. Vamos ver aí, lindas imagens de Puebla, que vai se despedindo da Fórmula E. Pela primeira vez a cidade abrigando a categoria, num final de semana em que tivemos o Lucas de Grassi vencendo a primeira prova. E agora, com essa vitória do Eduardo Mortara, o campeonato ganhando um novo formato, com 10 pontos de vantagem, hein? Indo aí com uma boa vantagem com relação e Puebla que ao entrou, Robin Frins. E o Puebla que entrou como uma opção aí, né, por causa da pandemia, porque o Autódromo Hermanos Rodrigues na Cidade do México não poderia ser usado. Entregou 2 boas corridas, uma boa corrida no sábado, outra boa corrida no domingo. Vitórias do Lucas de Grassi e do Eduardo Mortara, um campeonato bem embolado indo para Nova York e depois Londres e Berlim, fechando a temporada 2020-2021 da Fórmula E. Um grande campeonato até agora, um equilíbrio muito grande e que promete continuar nessas últimas etapas do campeonato. A gente agradece também, é claro, a participação. Muitas mensagens na hashtag Fórmula E no Sport TV. Muito obrigado a você, amante da categoria. E a próxima parada em Nova York, 10 e 11 de julho, também rodada dupla nos Estados Unidos. É o próximo desembarque da Fórmula E 2021. Agradecendo as mensagens da nossa hashtag, agradecendo também ao Rafa Lopes. E com lindas imagens de Nova York, a gente se despede. Um grande abraço e continue no Sport TV, somos todos campeões.